Então, pessoal, como eu tava... Posso te ajudar? Não, Sentei com o intuito não quero de tua te ajuda, ajudar. não preciso da tua ajuda. Agora só vai depender Eu de preciso você. da ajuda dele. Pessoal, imagine você assistindo TV, de repente, do nada, você vê um outro você lá na televisão apresentando um programa ou dançando, fazendo qualquer coisa. Uma pessoa idêntica a você, com o teu timbre de voz, com a tua maneira de ser. Como é que deve ser isso na tua cabeça? Já parou para pensar? Pois é sobre um tema desse que a gente vai falar no vídeo de hoje. Não saiam daí. Duas irmãs gêmeas se reencontraram quase 2 décadas após serem roubadas da mãe no hospital da Geórgia e vendidas separadamente, cada uma para cada família. Ao longo de todo esse tempo, a mãe biológica, Asa, como assim era chamada lá na Alemanha, achava que realmente as jovens haviam morrido na maternidade. Amy Kiewicz e Enno Sortania, assim como foram identificadas pela uma emissora de TV, se descobriram por acaso após a exibição de um programa de talentos na TV e também após a publicação de um vídeo curto numa dessas plataformas de grande repercussão. Galera, gostando do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, nos dê essa força, nosso canal está crescendo devagarinho, sempre todas as semanas trazendo casos novos para vocês. Para quem está chegando no canal agora, eu me chamo George Matos e você está no canal Sinceramente. Tudo começou quando Amy, aos 12 anos de idade, estava assistindo o programa Georgia's Got Talent na casa da sua madrinha, próximo ao Mar Negro, e ela teria visto uma jovem idêntica a ela dançando na TV. Então, muitos amigos e conhecidos ligavam para sua mãe fazendo a seguinte pergunta: ué, por que a Amy está dançando na TV com outro nome? 7 anos depois, em novembro de 2021, a própria Amy publicou um vídeo nessa rede famosa aí de vídeos curtos, né, a TT, onde ela estava com os cabelos azuis e colocando um piercing na sobrancelha. Então, gente, vocês vejam aí como é que o mundo é curto, o mundo é pequeno. E olha só o que aconteceu em seguida. Então, Enno recebeu esse vídeo de um amigo e, ao observar as características da jovem que estava a dançar, ela fez o seguinte comentário: como ela é parecidíssima comigo. A princípio, Enno viu aquilo como uma certa até normalidade, uma pessoa parecida com ela na TV e tal. Porém, ela ficou curiosa acerca dessa garota e resolveu procurá-la na internet. Enno compartilhou o vídeo num grupo de WhatsApp. E alguém que conhecia a Amy deu a ela o Facebook da garota. Amy soube imediatamente que se tratava daquela jovem que ela havia visto no programa de TV Georgia's Got Talent. Então, Amy disse a Enno: estou procurando por você há tanto tempo. E Enno respondeu: poxa, eu também. Nos dias seguintes, à medida que as duas iam conversando, as duas descobriram que tinham algo em comum, mas alguma coisa ainda não fazia sentido. Apesar das duas terem nascido numa antiga maternidade no oeste da Geórgia, conforme suas certidões de nascimento, suas datas de aniversário tinham algumas semanas de diferença. Isso não batia. E esse fato as intrigou mais ainda. Sendo assim, só pelas informações que elas tinham, elas não poderiam ser irmãs, muito menos gêmeas, mas havia muitas semelhanças, principalmente pelo gosto musical, o jeito de prender o cabelo, e além de gostarem do mesmo tipo de música, também adoravam dançar. E além disso, elas descobriram que elas tinham a mesma doença, um distúrbio ósseo chamado displasia. Uma vez, Amy declarou a uma emissora de TV: toda vez que aprendo algo novo sobre Enno, as coisas ficam cada vez mais estranhas. As jovens então decidiram se encontrar e combinaram de se ver na estação de metrô de Rustaveli, em Tbilisi. Foi como olhar no espelho, o mesmo rosto, a mesma voz. Eu sou ela e ela sou eu, disse Amy.
E, embora eu não seja chegada a abraço, mesmo assim eu não resisti e dei um abraço forte nela, disse Eno. Após esse encontro, as jovens ficaram convictas de que realmente eram gêmeas. E a partir daí, elas passaram a confrontar suas famílias sobre o assunto. Incapaz de ter filhos, a mãe de Amy revelou que na época uma amiga havia contado a ela que havia uma criança indesejada no hospital local e que ela deveria pagar uma certa quantia aos médicos para levar esta criança para casa e criá-la como se fosse sua. A mãe de Eno relatou a mesma história. Ambas as famílias também alegaram que não sabiam que as filhas eram gêmeas. Mas haviam algumas pontas soltas em todo esse amaranhado. Afinal de contas, quem eram seus pais e por que as teriam vendido? E foi na procura dessas respostas que as redes sociais tiveram um papel fundamental nessa história. Amy encontrou um grupo no Facebook dedicado a reunir famílias georgianas com crianças suspeitas de terem sido adotadas ilegalmente. Agora, pessoal, vocês observem a manobra que a vida faz. Depois que Amy contou sua história nessa rede social, uma jovem alemã respondeu. A jovem alemã disse que a sua mãe, Asa, havia dado à luz as gêmeas na maternidade de Kursk em 2002 e que o hospital havia dito a Asa que suas recém-nascidas haviam simplesmente morrido. Com mais dúvidas do que respostas, Amy, Eno e a jovem alemã resolveram fazer um teste de DNA. E o resultado não foi outro. As jovens realmente eram irmãs. Dessa maneira, elas partiram para a Alemanha com o objetivo de conhecerem sua mãe biológica. Agora eu queria saber de vocês uma opinião. Eu queria saber de vocês do que vocês acham quando uma criança é criada por uma família e ela não é filho biológico dessa família, seja lá por uma razão, seja por outra, e que os pais negam a essa criança o direito dela saber de que ela não é filho biológico dessa família em questão. Vocês acham que isso tem alguma justificativa, pois às vezes os pais biológicos não são pessoas muito adequadas para criar uma criança, às vezes tem lá seus vícios, suas coisas? Vocês acham que isso justifica e por isso a criança deve crescer sem saber que existem outros pais biológicos e tendo sempre a certeza de que os pais são aqueles que os criou? Ou você acha que isso é um direito negado covardemente a um ser humano que deve saber sim as suas origens e quem os pôs no mundo de fato, de forma biológica? Lembrando, galera, e deixando bem claro que essa pergunta nada tem a ver com o assunto do vídeo, ok? Agora vamos assistir um pedacinho do trecho do encontro entre as duas gêmeas e a mãe biológica lá na Alemanha. Vamos lá. Imagina a felicidade dessa mãe. I felt something like I've never felt. I don't know what that's called, but yeah, I'm shaking. Que bom que todo desfecho de uma história como essa fosse desse jeito, né, gente? Imagine aí a quantidade de pessoas perdidas aí pelo mundo afora, querendo reencontrar seus parentes. Uns sabem, outros não sabem, então é complicado, né? Então a gente torce para que cenas como essa venham a acontecer todos os dias. Amy e Eno não são um caso único. A rede social a qual elas pediram ajuda consta com mais de 230 mil inscritos. São sempre depoimentos de mães que disseram que ao terem seus filhos, os hospitais alegaram
em que seus bebês haviam perdido a vida e tal. Casos estes que posteriormente veio a repercussão, veio a notícia, descobriu-se que essas crianças estavam vivas, estavam adultas e tinham outras famílias. Haviam sido adotadas ilegalmente por outras famílias. Infelizmente são coisas que a vida tem, né, que acontece, não deveria acontecer. E eu vou pedir a você para deixar a sua opinião, se já viu algum caso parecido, se você acha que as envolvidas aí, M e N, foram extremamente perseverantes, se foi um caso de competência, se foi um caso espiritual, o reencontro delas. Deixem sua opinião em nossos comentários. Agradeço a todos a atenção e tenham todos um beijo no coração.